Olá pessoal, então nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina. Então no vídeo de hoje, na nossa aula 6 da unidade 1, nós vamos estudar os limites fundamentais. Primeiro, o limite fundamental trigonométrico, o limite fundamental exponencial e os limites fundamentais logarítmicos. Então aqui o primeiro limite fundamental que a gente vai estudar é esse aqui, que afirma que o limite do seno de x sobre x, isso aqui quando x se aproxima de zero, é igual a 1. Então note que essa expressão aqui, o seno de x sobre x, ela é uma expressão indeterminada. E quando a gente substitui x igual a zero, a gente ficaria com seno de zero, e ali x igual a zero ficaria zero. O seno de zero é zero. Então a gente teria uma expressão do tipo 0 sobre 0, que é uma expressão indeterminada. Aqui eu não vou mostrar para a gente como faz a demonstração dessa propriedade, mas uma forma de demonstrar ela é usando o teorema do confronto. A gente acha ali uma expressão para ficar limitando essa nossa expressão aqui, onde ambas as expressões ali, o limite quando x tende a 0 é 1. Então a gente usa o teorema do confronto para mostrar esse limite. Aqui a gente tem o limite fundamental exponencial. A gente tem dois limites aqui. Esse primeiro limite, aqui, ele afirma que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a e. Quem é esse e aqui? É exatamente a base dos logaritmos naturais. Então, esse e é aquele número de Neper, que é aproximadamente 2,71 e é um número irracional. Então, esse limite aí é igual a essa constante aí. E a gente tem o segundo limite, que é o limite que a gente vai mais usar aqui. É o limite de e elevado a x, exatamente esse númerozinho, e elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, esse limite aqui é igual a 1. Esse limite aqui vai ser o mais importante para a gente, principalmente quando a gente for estudar a derivada de funções exponenciais. E aqui, por último, a gente tem o limite fundamental logarítmico. E a gente tem dois limites, se a gente for comparar com essa expressão aqui. Mas, na verdade, esses dois limites eles significam a mesma coisa. Na verdade, é a mesma expressão escrita de outra forma. Então, o primeiro limite, o limite do logaritmo natural, só lembrando que é o logaritmo natural, é exatamente o logaritmo de base e. Então, a base do logaritmo é o e. Então, o logaritmo de um número x na base e é exatamente o que a gente chama de logaritmo natural. Então, só para a gente relembrar quem é esse ln aí. Então, o limite de ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E aí, quando a gente usa a propriedade de logaritmo, o que a gente usa? Bem aqui. A gente usa a propriedade. Quando eu tenho o logaritmo de x ao quadrado, por exemplo, o que acontece com esse expoente? O expoente ele desce aqui multiplicando, ficaria 2 vezes logaritmo de x. Então, a gente aplica exatamente essa propriedade bem aqui para esse expoente vir para cá multiplicando. E quando ele fica multiplicando, é a mesma coisa que dividir por x. E aí a gente obtém exatamente essa expressão aqui de baixo, que eu gosto de trabalhar mais com essa expressão. Então, esses são os nossos limites fundamentais. E aí aqui a gente vai usar eles para resolver alguns exemplos lá da nossa lista de exercícios. Esses exemplos eu retirei eles lá da questão 3, da nossa lista de exercícios. Então, o primeiro limite que a gente quer calcular aqui é o limite de 3x sobre x.
Então, o que a gente vê? A primeira coisa que a gente observa, né, é que esse limite aí ele está muito parecido com o primeiro limite fundamental lá, né? É o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou rapidinho só mudar a variável aqui, vou colocar outra letra, vou colocar u aqui, por exemplo. U sobre u e aqui u tende a zero. Só para a gente observar o seguinte, né? O limite fundamental ele está dizendo que o limite de seno de u sobre u, quando u tende a zero, ele é igual a 1. Bom, então, sempre que eu tiver essa variável u aqui no argumento do seno, né, é a mesma variável que eu tenho que ter aqui. Né? E aí é exatamente essa variável que está tendendo a zero. Então, o que a gente percebe bem aqui? A nossa variável que está dentro do argumento é a variável 3x, né? Ou seja, para eu fazer corretamente esse limite, o que eu tenho que fazer? Né? Eu não posso aplicar direto essa fórmula e dizer que esse limite aqui vai ser 1. Né? Estaria errado fazer isso. Porque a variável que está aparecendo aqui em cima é 3x, mas aqui embaixo ó, não é o 3x que está aparecendo, né? É só o x. Então, o que a gente precisa fazer antes de calcular o limite? A gente precisa adequar aqui a nossa variável. E a principal forma que a gente faz é mudando a variável, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar a nossa variável e vou chamar ela disso daqui. Vou chamar u igual a 3x, certo? Então, onde tiver 3x, eu vou substituir por u. Só que, onde aparece x aqui, eu preciso substituir por outra coisa que dependa só de u, né? Já que o meu novo limite que eu vou calcular vai estar na variável u. Então, dessa equação aqui, ó, u igual a 3x, eu consigo deduzir que o x ele vai ser quem? Se eu passar o 3 que está multiplicando e dividindo, eu obtenho o dividido para 3. Né? Então, esse é o x aí que eu tenho que substituir. Aí agora a gente tem que adequar o nosso limite. Né? Então, o que acontece com o u quando o x tende a zero? Então, quando o x tende a zero aqui, né, vai ficar 3 vezes algo que está se aproximando de zero, e isso vai dar zero. Né? Ou seja, quando o x tende a zero, a nossa nova variável aí, que é o u, ela também tende a zero. Então agora a gente está preparado para calcular esse limite bem aqui. Então calcular esse limite ali de cima, né, fazendo todas essas mudanças de variável, é a mesma coisa que calcular esse limite aqui. Então o limite de seno de 3x sobre x, quando x tende a zero, ele vai ser igual a calcular esse limite aqui, o limite de seno. Agora vamos mudar as variáveis. Onde aparece 3x aqui, a gente vai substituir por u. Então é seno de u dividido por x, né? Mas quem é x? X é u dividido para 3. Então é u sobre 3 aqui embaixo. E o que acontece? Ó, quando o x tende a zero, a variável u também tende a zero. Então agora sim está ficando mais parecido com o limite fundamental, né? A gente só tem que tirar esse 3 daqui. Então isso aqui vai ser igual. Observe que eu tenho uma divisão de fração, né? Então como é que a gente resolve a divisão de fração? Vai ficar o limite de seno de u. Então a gente sempre repete o primeiro e aí a gente multiplica pelo inverso do segundo, né? O inverso desse número aqui. O inverso de u sobre 3 é exatamente 3 sobre u. Né? Isso aqui é quando u tende a zero.
Agora eu vou escrever mais uma igualdade só para deixar mais organizado. Bem aqui, ó, seno de u vezes 3 é 3 vezes o seno de u. E esse u que está aqui embaixo, ele está dividindo a nossa expressão toda. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de 3 vezes seno de u dividido por u. E isso aqui é u tendendo a zero. Bom, agora a gente usa a propriedade, uma daquelas propriedades que a gente viu na aula 4, né? São as propriedades operatórias de limite. Então, sempre que eu tenho uma função multiplicada por uma constante, né, o que eu posso fazer? A constante pode sair do limite e multiplicar ele. Né? Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes o limite de seno de u sobre u. Isso aqui é com u tendendo a zero. Aí agora sim, o que a gente tem aqui é exatamente o limite fundamental trigonométrico na variável u, né? Então a gente já sabe que isso aqui é igual a 1, certo? Então esse limite aqui vai ser igual a 1, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, aqui finalizando o nosso exercício, esse limite ele é exatamente igual a 3. Então aí, esse exemplo aqui é onde a gente usa o limite fundamental trigonométrico, né, mas a gente não usa ele diretamente, né, que a nossa conclusão seria errada. Então a gente tem que fazer essa mudança de variável para resolver. Então observe o seguinte, né, existe uma forma mais fácil de fazer, que é isso aqui. Então eu tinha observado antes, né, que para a gente adequar a nossa variável, né, tinha que aparecer um 3 aqui, né, para ficar exatamente a variável 3x aqui e 3x embaixo. Né? Então, para aparecer essa variável 3 embaixo, o que eu posso fazer? Então, uma coisa mais simples de se fazer é multiplicar por 3 e dividir por 3. Então, quando eu multiplico e divido por 3, a minha expressão não muda, eu tenho exatamente a expressão. E aí, o que eu faço? Esse 3 aqui ele sai do limite, aí eu vou calcular só o limite de seno de 3x sobre 3x. E vai estar exatamente essa variável aqui tendendo a zero. Aí, ou seja, eu aplico o limite fundamental e multiplico por 3 no final. Então, fazendo dessa forma é bem mais simples. Né? Mais simples de adequar aí, sem fazer a mudança de variável. Certo? Então, tá aí a solução do nosso primeiro exemplo. Aí eu tenho o exemplo 2 aqui, limite de seno de x sobre x mais π quando x tende a menos π. Né? Então, se tem o seno de x dividindo por alguém aí que envolve x, né, eu já sei que eu vou usar o limite fundamental trigonométrico. Porque justamente essa expressão aqui ela vai ser uma expressão do tipo 0 sobre 0. Então, se eu substituir x igual a menos π, seno de menos π é 0, e aqui vai ficar menos π mais π, que também é igual a 0. E aí o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer igual como no exemplo anterior, a gente tem que fazer uma mudança de variável. Então, a nossa mudança de variável é a mais simples possível. Né? É sempre olhar aqui para o denominador e substituir o que está no denominador por u. Então, vai ser x mais π. Então, o u é igual a x mais π. Quando eu faço essa substituição, quem que vai ser o x? O x vai ser exatamente u menos π. Aí agora a gente pensa, né? Já que a gente está mudando a variável, eu tenho que saber para onde o u vai tender. Né? Então, o que acontece? Para onde o u vai tender quando o x está tendendo a menos π? Então, olhando para essa expressão aqui, ó, quando o x se aproxima de menos π e o u está se aproximando de zero. Então, o u ele se aproxima de zero quando o x tende a menos π.
Aí agora, né, eu vou ter o que na expressão? Então, quando a gente substitui essa expressão pela variável u, seno de x sobre x mais π, reescrevendo na variável u, o x, ele é quem? U menos π, né? Então vai ficar seno de u menos π dividido para x mais π, né? Mas quem é x mais π? É exatamente o u, né? Bom, a nossa expressão ainda não está parecida com o que a gente quer, né? Que é o limite fundamental trigonométrico. Já tem esse π aqui atrapalhando a gente. Ia ser muito interessante se ficasse só o seno de u sobre u, né? Que é o que a gente quer. Aí o que a gente tem que lembrar agora? A gente tem que lembrar daquelas fórmulas de soma e subtração, né? De arcos, né? Que são o seno e o cosseno da soma e subtração de arcos. O que é o seno de u menos π, né? Então, lembrando dessas fórmulas, deixa eu só botar o seno um pouco mais para cá, para ter mais espaço. Então, o seno da subtração de ângulos é o quê? Exatamente o seno de u vezes o cosseno de π menos seno de π vezes o cosseno de u. Aí tudo isso dividido por 1. Bom, e agora o que a gente vai ter, né? A gente consegue simplificar a nossa expressão fazendo algumas continhas. Então isso aqui vai ser igual. Então vamos observar bem aqui, ó. Cosseno de π é uma constante, né? E cosseno de π é igual a menos 1. Então cosseno de π é menos 1. E bem aqui, ó, o seno de π é uma constante e seno de π é igual a zero, né? Então toda essa expressão aqui, ó, vai ficar 0 vezes cosseno de u, que é zero. Né? Então com o que a gente vai ficar? Né? A gente vai ficar seno de u vezes menos 1, que é igual a menos seno de u. Isso tudo dividido para u. Então pronto, apareceu exatamente aí o nosso seno de u sobre u, que era o que a gente queria. Então agora a gente calcula o limite, né? Então calcular esse limite aí de x, limite do seno de x sobre x mais π. Isso aqui quando x tende a menos π é igual a calcular esse limite aqui na variável u. O limite de menos seno de u sobre u. E aí isso aqui é com u tendendo a zero. Então, relembrando ali as propriedades de novo aquela propriedade da constante, né? A gente pode tirar esse menos 1 do limite, certo? Então vai ficar menos o limite de seno de u sobre u quando u tende a zero. Então, de novo, a gente tem aqui, conseguimos chegar no limite fundamental trigonométrico, e isso aqui é igual a 1. Então, como tem o menos 1 ali na frente, então esse limite que a gente quer calcular é igual a menos 1. Beleza? Então, é dessa forma que a gente calcula esses limites fundamentais. Então, mais um limite aqui. Agora, esse limite está envolvendo o cosseno. É o limite de 1 menos cosseno de x sobre x quadrado, quando x tende a zero. Então, olha só, bora ver. Se a gente substituir x igual a zero, vai ficar 1 menos cosseno de zero dividido para zero. Cosseno de zero é 1, então fica 1 menos 1 sobre zero. Isso aqui vai dar de novo 0 sobre 0.
Então, é o limite de uma expressão indeterminada. Então, como é o limite de uma expressão que envolve funções trigonométricas, a gente sabe que a gente vai ter que usar o limite fundamental trigonométrico. Só que o limite fundamental trigonométrico ele envolve o seno de um ângulo. Né? Então, de alguma forma, a gente tem que fazer aparecer aí esse seno. Né? Então, nesse caso, o que a gente faz? Né? A gente pega essa nossa expressão aqui, e a nossa técnica é uma técnica que a gente já usou ali para aqueles limites de expressões indeterminadas, que era multiplicar e dividir por um fator ali para simplificar a nossa expressão. E o fator aqui pelo qual a gente vai multiplicar vai ser a gente vai multiplicar a gente vai multiplicar por 1 mais cosseno de x. Deixa eu voltar para lá. Então, tá. Então, a gente vai multiplicar essa nossa expressão e dividir por 1 mais cosseno de x. Então, sempre que a gente multiplica e divide por alguém, a gente nunca está mudando a nossa expressão. Né? Então, a gente vai fazer exatamente isso para encontrar uma expressão mais fácil e uma expressão que envolva o seno. Né? Quando a gente multiplica 1 menos cosseno de x por 1 mais cosseno, a gente tem que lembrar daquela fórmula que era um produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é sempre o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? 1 ao quadrado é 1. Então, a nossa expressão aí em cima fica escrita assim. Bom, então, aqui embaixo, né, a gente deixa realmente só o produto dessa expressão x quadrado pela expressão 1 mais cosseno de x. Né? Só que eu gosto logo de escrever bem assim, ó, separado. Deixar o x quadrado aqui e multiplicado dessa forma aqui. 1 mais cosseno de x. Por que eu gosto de deixar assim? Porque no final a gente vai precisar usar aquela regra de limite do produto. Né? Então, usando a regra, fica o limite do produto de duas funções é exatamente o produto dos dois limites, né, de cada função. Então é isso que a gente vai usar. Então eu gosto logo de deixar separado aí essa multiplicação, certo? Bom, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar a relação fundamental da trigonometria, que ela diz o seguinte: o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Isso aí vale para qualquer ângulo em radiano. Só que a expressão que a gente tem ali é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, se a gente pegar esse cosseno bem aqui, ó, que estava somando, o que acontece com ele? Ele vem aqui para o outro lado, subtraindo. Né? Então, quando a gente traz ele para o outro lado, ele vem subtraindo. Então, fica 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, a expressão que a gente vai substituir ali, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x, é exatamente o seno ao quadrado de x. Né? Então, é isso que a gente precisa lembrar. Então, vou mover para cá essa expressão, vou deixar ela guardada aqui. Então, isso tudo aqui vai ser igual 1 menos cosseno ao quadrado de x é quem? É o seno
ao quadrado de x. Então, vai ficar seno ao quadrado de x dividido para x ao quadrado. E isso aqui está multiplicando 1 sobre 1 mais cosseno de x. Certo? Bom, agora o último passo que a gente vai seguir aqui é observar que aqui no numerador está o seno ao quadrado e embaixo está o x ao quadrado. Então, é algo desse tipo bem aqui. Ó. É como se fosse um número ao quadrado dividido para outro número ao quadrado. Então, a gente pode usar a propriedade de potenciação para escrever isso aqui. Ó. A sobre B, aí está todo mundo aqui elevado ao quadrado. Então, é isso que a gente vai usar aqui. Então, usando isso, vai ficar seno de x sobre x. E isso tudo a gente eleva ao quadrado. Então, ó, já apareceu aí bonitinho o seno de x sobre x. Aí aqui ele está multiplicando exatamente 1 sobre 1 mais cosseno de x. Bom, agora o que eu vou fazer agora? A gente está pronto para calcular o limite, certo? Então, calcular o limite dessa nossa expressão aí é igual a calcular o limite dessa expressão aqui que está no lado direito. Então, agora vamos lá calcular o limite e finalizar a solução aqui. Então, eu quero calcular o limite de 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Então, esse limite aqui quando x tende a zero. Então, essa expressão 1 menos cosseno ao quadrado de x, a gente acabou de ver que ela é igual a quem? Ela é igual a seno de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então, como eu tinha falado antes, né? Então, a gente tem um produto de duas expressões, né? Então, como que a gente faz? A gente separa no limite das duas expressões. Então, vai ficar o limite de uma vezes o limite da outra. Então, vai ficar seno de x sobre x, isso tudo ao quadrado, né? Limite quando x tende a zero, vezes o limite quando x tende a zero,